desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, ele fala que o legislador falou: ei, empresário, você não pode pagar salário diferente para quem faz a mesma coisa, senão eu vou entender que é distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Exceto se você tiver uma política que ampare e coloca regras claras para isso. Então você tem que vir escrever uma política. E essa política ela vai trazer a descrição dos cargos amplos. Né? Quais são os cargos amplos? São aqueles que você tem um maior grupo de pessoas envolvidas nas atividades de forma genérica. Vou dar um exemplo. Cargo amplo auxiliar. O que é o auxiliar? Auxiliar é aquela atividade mecânica, repetitiva, que não demanda interface com outras áreas, não demanda relacionamento com outras áreas. Ele está ali para fazer uma atividade mecânica repetitiva. Não tem que pensar muito, tem que só fazer. Ó. É mecânico, repetitivo, não muda muito. Tá? Essa é uma atividade de auxiliar. O assistente não. O assistente ele já tem que ter uma capacidade de entendimento de como que a coisa funciona em interface com as outras áreas. Como assim? Ele não faz uma atividade repetitiva. Por quê? Porque ele vai estar entregando atividades para outra área ou vai estar recebendo atividades de outra área. Isso vai demandar dele um pouco mais de entendimento de como funciona o sistema, para ele poder gerar resultado e entregar aquilo que foi proposto. Isso é assistente. Analista é aquele que analisa, é aquele que olha os dados, as informações, analisa cenário, analisa contexto e provê plano de ações. Gestor é aquele que cuida das pessoas, que faz com que essas pessoas trabalhem em prol de um único objetivo. Então você vai trazendo essas descrições de cargo e colocando as pessoas dentro desses carguinhos. Quando você faz esse enquadramento, você coloca eles na mesma regra, que é o plano de cargos e salários. Só que cada um tem um grau de complexidade de função ou atividade. E aí você vai encaixando eles e depois de encaixado você coloca as regras, que é outro ponto extremamente importante constar no seu plano de cargos e salários. Como ele vai conseguir o aumento, como ele vai mudar de cargo. Aqui entra a segunda metodologia de gestão, por isso que eu falei que uma vem puxando a outra. Para mim, a mais importante no alinhamento efetivo nos resultados da empresa, conforme os comportamentos dos colaboradores. É a avaliação de desempenho. Por quê? Eu preciso avaliar de forma objetiva, criteriosa, se esses colaboradores estão ou não ajudando a empresa nos alcances do resultado. Aí eu crio uma metodologia de avaliação. É tipo uma prova. A gente já vivenciou isso durante todo o ensino médio e ensino superior. Só que não é uma avaliação de uma prova que a pessoa vai sentar com o papel e vai responder. É uma avaliação comportamental, onde você vai estar avaliando junto com o gestor, você vai estar ajudando o gestor a entender quais são os comportamentos que são aceitáveis ou não dentro da empresa. E aí você começa a canetar o que é bom e o que é ruim. É tipo aqueles guardinhas de trânsito. Se você está cumprindo as regras, tudo bem. Se você não está cumprindo, chega a multa em casa. Atenção, você descumpriu essa regra. E a avaliação ela vai criar isso. Então ela vai definir critérios que vão falar quais são os comportamentos aceitáveis ou não. Vou dar um exemplo prático para que você entenda. A gente coloca em alguns planos de cargo e salário, onde as atividades são mais mecânicas e repetitivas, geralmente em pequenas indústrias, cumprimento de horário, sem flexibilidade, o compromisso com bater ponto, né? Cuidado com a higiene, cuidado com o ambiente de trabalho, coisas simples, mas que se todo mundo fizer, o ambiente se torna mais favorável ao alcance dos resultados da empresa. E você vai pontuando isso para os colaboradores. Agora tem empresas que as atividades são um pouco mais complexas, então você vai avaliar níveis de comportamento até um pouco mais complexos, do tipo, consegue interagir com colegas de outra área sem criar nenhum tipo de animosidade, né? Consegue receber o feedback do seu gestor sem ficar criando justificativas, tentando desenvolver
pensando no crescimento da empresa e no seu próprio crescimento. Então você vai colocando critérios de avaliação. Na verdade, você, consultor de RH, é quem vai definir quais são os critérios que serão avaliados, porque você já fez uma análise, você já entendeu a organização, você já avaliou as pessoas, né? Você já fez uma análise do pessoal, você já fez uma análise de clima, você já fez uma análise dos processos e você está analisando continuamente a cultura. Então você vai entendendo ali quais são os critérios que precisam ser avaliados para que você possa seguir com o crescimento via plano de cargos e salários. Tá vendo que está tudo interligado? Ou você prover desenvolvimento dessas pessoas nos aspectos que você avaliou. Então eu não faço uma avaliação genérica para todo mundo. Eu avalio e vejo qual que é o maior gap, né? Qual que é a maior dificuldade desse grupo de colaboradores. Qual que é o critério que teve menor nota entre todos. Então você começa a ser mais assertivo e efetivo nas suas intervenções de desenvolvimento dos colaboradores. Porque você fez uma avaliação, porque você tem critérios pré-estabelecidos. E isso facilita e poupa energia na hora de fazer intervenções. Gera resultado mais rápido. Então veja, plano de cargos e salários, avaliação de desempenho. Terceiro que a gente coloca como bastante importante, o manual do colaborador. Por que o manual do colaborador? O que é o manual do colaborador, Pedro? É como se fosse a regra do jogo. É a regra do jogo. Você já jogou algum jogo de tabuleiro, algum jogo de videogame, ou sei lá, qualquer jogo na vida, tem regras básicas que servem para qualquer jogador. O manual do colaborador é isso. É a regra do jogo que cabe para qualquer colaborador, independente do cargo ou função. São as regras que norteiam o bem-estar social naquele ambiente. Regras básicas. Sabe aquelas coisas que a gente aprende quando é pequeno? Acendeu, apaga, sujou, limpa, né? Abriu, fecha. Coisas dessa natureza, só que com um pouco mais de descrição, né? Onde você vai colocar, por exemplo, é proibido usar o celular enquanto estiver atuando nas suas atividades laborais. E escrever. Ah, Pedro, mas ele tem que saber disso. Não! O óbvio para a gente não é o óbvio para o colaborador. Você tem que escrever e você vai definir todas as regras básicas que norteiam um ambiente favorável a resultados. Quem vai definir isso? Você, com base em quê? Com a análise crítica do ambiente. Então você vai escrever as regrinhas ali, ó. Escreveu as regrinhas, fez um manualzinho, em A4 mesmo, entrega para os colaboradores, apresenta o manual, lê ponta a ponta com eles. Depois que você fizer isso, saúde, né? Depois que você faz isso, você recolhe uma assinatura num documento que está dando ciência do recebimento desse documento. Opa! Espirro. Vamos lá. Se ele teve ciência, se você apresentou o documento, começou o jogo. Não tem por que mais falar que não sabia, que não entendia, né? Então você está amarrando o comportamento do colaborador em prol do alcance dos resultados da empresa. E o empresário tem que ser coerente, porque não adianta você escrever regra para o colaborador se o empresário não segue. É hora de alinhar, é hora de nivelar e todo mundo falar a mesma língua. Aí você pega e fala assim, lá no plano de cargos e salários, se cumprir tudo que está no manual do colaborador, ganha ponto na avaliação de desempenho. Você vai amarrando uma coisa na outra. E a coisa vai acontecendo.